Mas quem disse que eu sou transparente? É turvo. É tudo muito turvo. Eu não sou transparente. Eu sou outra coisa. O bom escritor é isso, né? O escritor mistura realidade e ficção o tempo inteiro, você nunca sabe quem... Né? Ele é o tal do poeta, é um fingidor. Então a gente fica fingindo coisas. Olha que eu sou uma dama, uma velha dama indigna, mas sou. Vamos lá. Para conhecer Vitória. Posso ler? Quem disse que todas as cidades são iguais não conhece Vitória. A persistente Vitória, que sobreviveu agarrada à pele de pedra do maciço central de uma ilha. A incrível Vitória, orlada de aterros que lhe garantiram a expansão do exíguo pedaço de terra em que foi construída. A marulhosa Vitória, que dorme e acorda cercada de águas que sussurram, ao invés do estrondoso ruído que se escuta em outros espaços do mundo circundados de mar. Para conhecer Vitória, antes de tudo, é preciso saber a mistura de geografia e de história de que ela foi feita. Quando os Goitacá ainda a chamavam de Guananira, quando se fez abrigo a tantos navegantes, quando Vasco Fernandes Coutinho, o velho, descobriu que, em se mudando para uma ilha quase inacessível, podia escapar de morrer de flechadas. Assim Vitória nasceu, como um lugar em que era possível garantir a existência de seus habitantes. Essa segurança, esse pertencimento, são as marcas de sua fundação. É claro que a lenta poeira dos séculos foi cobrindo os vestígios daqueles colonizadores primeiros, porque o tempo não perdoa. Porém, não seria maravilhoso se Vitória pudesse ser sempre lembrada por isso? Afinal, que honra maior para uma cidade de que ser conhecida como guardiã de tantas ancestrais vidas? Começa a deixar de ser Guananira e passa a ser Vitória. Porque Guananira é um termo que vem dos Goitacás, que era o povo que habitava essa região e eram inimigos ferrenhos dos portugueses. A gente sabe, isso é histórico. Eu não me meto no terreno da história, porque os historiadores, eles sabem tudo, sabem as mínimos detalhes, horários, quem foi batizado onde. Isso é a parte que lhes toca. A parte que me toca é ficcionar em cima da história, brincar com a história. É o que tem lá na minha Maria Ortiz, que é um travesti, e é o que tem na minha Capitoa. Brincar com a história do Espírito Santo, sobretudo, né? Que eu falo do Espírito Santo. Guananira quer dizer Ilha do Mel, e pode ser lenda ou pode ser verdade. Para quem escreve, isso não importa. Que fosse esse realmente o nome da ilha. Guananira é muito lindo e Vitória também é muito lindo. Só que Guananira é o termo que os povos, os povos daqui, originários daqui, davam para esse pedaço de pedra à beira do oceano, que é a nossa ilha. Vitória só é o maciço central, o resto é tudo aterro em cima do mar. Hoje, as pessoas não se dão conta disso, porque há casas, edifícios, ruas, avenidas, mas a água vinha na beira do maciço central. Eu moro no centro da cidade e eu abro a janela, dou de cara com o maciço, com seus três
habitats, que é o Morro da Fonte Grande, Piedade e o Morro do Moscoso, que vão subindo, aliás, estão subindo até demais para meu gosto, estão derrubando árvores, fazendo caminhos, daqui a pouco está lá no topo. Mas é aquela pedra que, se você observar, ela tem a forma de asas de um arcanjo, ela é assim e assim, e tem um centro mais baixo. A ilha era só aquilo. Quando eu escrevi esse livro, que é sobre Vitória, eu estava centrada nessa pedra bruta à beira do oceano, que estaria cheia de gente, mas que não eram os portugueses que estavam chegando. Era a origem, está na origem, uma ancestralidade que a ilha tem, que eu achei que seria bom botar o nome ancestral dela. E Vitória é lindo o nome. Aqui dentro mesmo tem várias vezes o termo Vitória, inclusive na situação que eu acho fantástica, está nesse livrinho, uma crônica minha, que diz que Vitória devia se orgulhar realmente de ter sido o berço que abrigou aqueles que estavam ameaçados pela morte, pela guerra, que eram os guerreiros, os soldados do Donatário, que os índios, claro, na busca de reter seu território, atacavam. E eles tiveram que fugir para essa ilha. Então, Vitória serviu de abrigo. Aí sim, ela é uma vitória. Mas esse nome, Guananira, foi escolhido exatamente para que a gente não esqueça desses povos que são originários daqui, do Brasil. São os verdadeiros donos da terra, que chamavam a terra de Guananira. Por isso é esse nome, e não Vitória. Mas é Vitória, Ilha do Mel, Guananira, qualquer que seja o modo como você chame essa cidade tão querida minha, ela atende. Mas como todo escritor é uma coisa postiça, porque quando você escreve você é um mentiroso, literatura é pura ficção. Aí você senta e escreve. É como se tivesse assim, uma catarse, né? Você sente que você pode escrever alguma coisa e de alguma maneira se reflete sim no que eu estou fazendo, minha parte. Porque é impossível fugir disso. É impossível fugir do que está em volta de você. Você é o sentimento de estar no todo. Eu digo que é isso que te faz escrever na pandemia. É esse sentimento de estar no todo. De você estar... Pedaços seus estão espalhados, fragmentados em cada lágrima, e são muitas lágrimas. E em cada dor, também em cada um que levanta aquele papelzinho, eu venci a Covid. Você está em tudo. Esse é o sentimento de quem escreve, de quem faz da literatura o seu segundo ser, ou o seu ser, que é o que eu faço por ser uma escritora. Eu acordo e eu escrevo às 3 da manhã, que eu acho um bom momento, é um momento mágico. Eu aprendi com a Emily Dickinson, realmente. E é isso, os contos atuais estão, sim, eu sinto, estão tendo essa marca. Inclusive tem um que se chama Tantas Lágrimas, não tem nada a ver, digamos, com a pandemia diretamente. Não é um relato do que está se passando, que isso é do jornal. Eu tenho uma coluna na Gazeta, que ali sim, o caderno se chama Opinião. Então ali eu posso opinar, mas eu sei separar as coisas. Até mesmo em forma de crônica, que é como eu faço a minha coluna, ela obedece a esse título do jornal, do título do caderno, Opinião. Mas na ficção, o que eu estou fazendo agora é uma espécie de catarse, de toda essa situação aí, e da maneira mais insólita possível, porque nós estamos vivendo dias tão estranhos, tão insólitos, que não tem como só fazer canções. Não me peçam canções, eu digo, porque isso é um velho poeminha meu. Não me peçam canções, que meus mortos estão mortos e os ratos roeram seus ossos.
É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo comigo. E eu acredito que está acontecendo com toda e qualquer pessoa que tenha a menor sensibilidade em qualquer tipo de arte. A pandemia vai passar. À custa de muitas vidas, à custa de muita dor, mas ela vai passar. Ela vai passar. Eu não acredito que esse vírus esteja preparado para matar o mundo. Eu não acredito ainda nisso. Alguns já acreditam nisso. Mas eu não acredito que ele venha preparado para isso, que ele tenha sido preparado para isso. Mas se é que ele foi preparado, é uma incógnita atualmente. Mas eu acredito que sim, que há como ir brecando, mesmo que ele vire endêmico, como alguns dizem, que ele vai ser endêmico. Ou seja, que ele nunca vai sumir, mas vai ser controlado, como o vírus da gripe. Mas, de toda maneira, eu acredito que depois outros tempos virão. A esperança, ela é equilibrista mesmo, viu? Ela dança na corda bamba de sombrinha. O caso é que ela não caia. O caso é não deixar a esperança cair. E essa é que a pandemia faz para quem escreve, pelo menos para mim, e acredito que para todas as pessoas que estão praticando alguma maneira de arte. Porque literatura é, na verdade, uma arte, você sabe. E ficção, na verdade, é muito se apropriar do mundo sem falar o real do mundo. Para mim é isso a ficção. Ficção é mentira, é invenção, é outra realidade. Mas essa outra realidade está colada na realidade, sem ter a obrigação de relatar a chamada realidade. Eu temo que há muito poucos leitores no país. Eu temo que as escolas não estejam, por mais que se esforcem, não estejam conseguindo, diante da rapidez da tecnologia, talvez, tudo muda. Tudo está em mudança, não há dúvida. Agora, mais que nunca, você viu na minha última crônica para a Gazeta, que saiu terça-feira, eu já digo isso. A única palavra de ordem hoje é mudança. Não tem outra. Tudo tem que mudar. Nada mais vai ser como antes. Nada. Mas eu temo que nessa mudança violenta que nós temos que passar por conta da própria pandemia, por conta da situação do próprio planeta que está esgotado nos seus recursos naturais, por conta da própria exaustão do que move o planeta, do petróleo, por exemplo, que está se acabando. Isso tudo temos que mudar. E eu temo que nessa mudança a literatura fique muito mais esquecida do que atualmente está. Porque nós temos muito poucos leitores, nós temos pouquíssimos leitores. É um público muito pequeno que lê. Tem muito mais gente escrevendo do que a gente lendo, eu acredito, sobretudo aqui em Vitória. Porque toda hora eu estou vendo um livro, eu louvo, inclusive a minha editora, a Maré, que toda hora está publicando um livro. Eu acho ótimo esse negócio, mas eu penso, haverá leitor para tanta gente? Haverá leitor para tanta gente? Será que as escolas estão cuidando disso? Porque cabe aos professores cuidar dessas coisas também, né? Então, isso eu temo. Temo que, por exemplo, o Ananira é um livro feito para a cidade. É todo sobre Guananira, Vitória. É todo feito em cima dessa coisa tripartida ou bipartida que eu sinto que é uma vitória física e uma vitória mais minha. O livro é todo isso. E dentro dessas duas vitórias há três coisas no livro que são muito, para mim, são a expressão do que é o livro, que é essa coisa da natureza bruta, da pedra de Vitória, que ela marca por isso, essa coisa do meu envolvimento com a cidade, que é muito antigo, desde pequena, desde que um navio, eu vinha de Conceição da Barra de naviozinho, aquelas casquinhas de nós, 20 e tantas horas dentro de um navio, e aí quando já estava lá
muito cansadinha, um marinheiro falou, menina, olha a Vitória. E eu corro para a beirada do navio e vejo só o quê? Uma pedra. Uma imensa pedra no horizonte. Desde aí, eu penso isso. Esse livro é feito para as pessoas que amam a cidade. Mas eu não sei, talvez o editor possa responder melhor que eu, se o livro teve essa receptividade que eu, na minha ingênua ideia de escritora, pensava, estou escrevendo para as pessoas que amam Vitória. Seria tão bom que todo mundo nas escolas lesse Guananira. Isso, estou tentando responder a sua pergunta. Seria tão bom que todas as professoras dissessem, me dá um exemplar, que aí a gente vai fazer alguma coisa com as crianças e os pais vão comprar para as crianças e eles vão ler também. Isso seria ótimo, seria um trabalho muito bom. Mas eu temo, eu volto à minha fala inicial, eu temo que com as mudanças violentas, cada vez mais a literatura esteja perdendo terreno. Ela vai continuar, porque pessoas, pelo menos como eu, que já estou... eu não gosto do termo idosa, eu só é velha mesmo, eu adoro esse termo. Eu acho que isso está se notando, essa perda aos poucos. Nós vamos continuar escrevendo. Eu acho que eu vou morrer escrevendo, porque eu sou, como disse no começo, uma escritora e eu faço questão de ser isso, ser uma escritora. Eu não sei se respondi, mas... Eu vou puxar aqui, ser tantas, né? Ser tantas Bernadettes ao mesmo tempo. Porque, exatamente, porque no Brasil, escritor é uma profissão que não dá realmente para você viver, sobreviver de escrever. Não tem como. Talvez até pela forma com que o país foi colonizado, não sei. Talvez por essa deficiência que se nota no interesse dos órgãos competentes das autoridades, digamos assim, competentes com a educação no país. Eu acho a educação no país muito mal cuidada, é muito relegada assim, deixa as professorinhas se viram lá no primário, depois vem aquela coisa assim. E algumas empresas também predadoras que se plantam no país, para criar universidades, compram universidades e depois vão embora porque não está dando lucro, vende para outra e por aí vai. Ou seja, é uma bagunça. Eu acho que a educação merecia mais cuidado no país. Então, essa ideia de você escrever, uma vez uma escritora me disse aqui na UFES, eu estava na plateia, e ela é uma escritora famosa no Brasil, ela disse assim, eu escrevo para os curumins do Amazonas. Eu pensei, meu Deus, os curumins do Amazonas leem? Mas não leem. Não leem porque não há esse interesse. E hoje está cada vez mais difícil. O número de leitores é pequeníssimo, é parco, é muito pequeno. E escrever é mesmo quase que uma coisa que te obriga aquilo. Você vive porque você escreve. Você escreve para viver, mas para viver em você mesmo, para ser você. E não para ter dinheiro, para sobreviver no mercado de trabalho. As grandes editoras também, elas estão muito numa vibe de descobrir alguém que passa a ser o representante do momento e no outro ano já acabou, já esqueceram daquele representante do momento. Você vê nos prêmios literários, por exemplo, as grandes editoras estão sempre levando a melhor, porque elas têm aquele empenho de mercado para fazer aquele nome em determinado momento e depois já imediatamente para vender para fora. Ainda tem esse detalhe muito malicioso.
Elas precisam de alguém que interesse o mercado, que pensa o que é o Brasil, que pensa que o Brasil é o que o exterior pensa do Brasil, que na verdade não é. Mas é muito interessante, eu venho observando as grandes editoras, a cada ano, cada novo concurso, os prêmios Jabuti, o próprio Oceano, que é um prêmio, você pode dizer, mas você entrou no Oceano, mas a minha editora é uma coisinha de nada, é da Lápis, uma editorazinha capixaba, nasceu aqui, está com sede em São Paulo agora, porque o editor está em São Paulo, mas ela é daqui. A Lápis é capixaba, foi quem editou Memória das Ruínas de Creta, meu. Essas pequenas editoras são umas bravas e corajosas, porque as grandes editoras elas estão empenhadas só em publicar para vender para fora. Aí recolhe o lucro daquilo, é traduzido, percorre o mundo, aí encerra, pronto, aí descobre outro. É um mecanismo vicioso de mercado. Eu não posso dizer, isso não pode. Pode, é mercado. Faz da literatura uma mercadoria. Outra coisa também que eu estou meio, assim, zonza com isso, é que eu venho observando que alguns pensam que a literatura é para formalizar o retrato de um país dentro do que ele está vivendo no momento só. Não é. Literatura é memória. Ela vive da memória. Nabokov já diz isso, que é meu autor predileto. A literatura ela é memória, porque na hora que você escreve, aquilo já não é. Aquilo passa pela ficção. Não estou falando, por exemplo, dos poemas, porque o poema já é um outro extrato, né? Mas quem faz romance, quem faz contos, quem faz ficção, está preocupado em trazer alguma luz para o que é o humano, na verdade. Mas há todo esse problema de gente que pensa que é contar coisas curiosas do país. O Nordeste é um pobre coitado nesse sentido, porque todo mundo quer falar do nordestino, mesmo sem conhecer o que é aquilo. Acha que é aquilo que vai vender. Você pode observar. Esse negócio de o que vai vender é uma coisa muito trágica. E as grandes editoras, elas estão interessadas no mercado, claro, é um negócio. Não quer dizer que vez que outra não resolvam descobrir alguém, prestigiar alguém pela literatura, mas na verdade é pelo mercado que está se fazendo hoje em dia isso. Menina, eu sou descendente de africano, de holandês, de pernambucano, e a minha avó, que era paraibana, a outra avó que descendia de uma família ilustre de Portugal. Enfim, eu sou uma mistura de tudo. Então eu acho que essa coragem é um pedacinho da coragem de cada mulher que me antecedeu, de cada pedacinho do meu gene, do meu DNA. O meu DNA é feito de mulheres corajosas, então vem daí. Mas não é coragem, na verdade, é entrega. Aí vou ler trecho de Crônicas agora. No princípio era o verbo. O blá 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 dos fofoqueiros veio depois. Mas o verbo afiado é sucesso de público até os dias de hoje. As ideias pipocaram e aí egípcios e gregos se esbaldaram na arte de inventar moda. Com algum atraso, porque os brucutus da pré-história tiveram seus momentos de iluminação com a invenção das invenções,
roda! Muitos atrasadinhos ainda se consideram gênios da raça e continuam a reinventar a redondinha com direito à trilha sonora. Vamos abrir a roda, enlarguecer. O poeta Drummond confessou sua desesperança quando escreveu O Nosso Tempo, versando sobre o tempo de homens partidos. No poema, Carlos revela que seu nome é tumulto e se escreve na pedra. As pedras, poeta, voltaram a passar rente aos cabeções. Ops! Acabei de desviar de uma. E os estilingues agora são virtuais, com pedregulhos saltando das teclas do computador. É cada doido de pedra, ó Goche Carlos, que você aposentaria os versos, porque a hora pressentida, conforme suas linhas proféticas, já se esmigalhou em pó na rua. Para esses que se alimentam na rinha de sangue, perdi os olhos, o tato, todos os sentidos nessa briga sem sentido. Cronista da humanidade, na qual ainda aposto as minhas palavras, não serei mensageiro nem depositário desses algozes malucos. Eu passo. Olha só, o que nasceu primeiro profissionalmente foi juntos, o jornalista e o bailarino. Nasceram, e como jornalista eu já estava escrevendo, mas eu nunca pensei em ser escritor, nunca. As pessoas gostavam muito, eu fazia sempre redações muito elogiadas na escola, desde menino. Ao mesmo tempo, se eu pensar no ator, quando eu era criança, em Muqui, eu era chamado para fazer tudo, desde o orador de turma a ser Dom Pedro I no dia da Independência, no 7 de setembro. Então, assim, vestido a caráter e tudo mais. Então, assim, as coisas meio que foram meio embolando na minha vida, foram meio emboladas. Se você perguntar assim, eu poderia dizer que profissionalmente seria o jornalismo e o bailarino, mas essas outras coisas estavam sempre juntas. Tanto é que eu comecei a fazer teatro antes de fazer dança. Só que o teatro eu deixei de lado por causa da dança. Mas comecei a fazer dança-teatro também. Então, é uma mistureba da minha vida. E cantor, eu não sou cantor. Eu fiz aula de canto, como fiz aula de teatro, de dança, mas foi o que eu fiz menos aula. Eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender bastante para fazer as coisas. Então, quando as pessoas me anunciam como cantor, eu não gosto. Porque eu acho que eu só uso o canto para as coisas que eu quero fazer, as outras coisas que eu quero fazer, as performances e tudo mais. Eu tenho um livro chamado A Palavra que é a Palavra, e esse livro, ele traduz um espetáculo que eu fiz de dança, teatro e música ao vivo. Antes de ser um cronista, eu era mais conhecido como artista de palco e tal, eu fazia TV também. Mas nessa época da Palavra que é a Palavra, não, eu ainda não fazia TV. E ali eu já juntava, eu escrevi os textos, eram prosa poética, poemas e textos e tal. Cantava nesse espetáculo também, tinha música ao vivo, 2 músicos, enfim. Então ali eu acho que foi o ápice de tudo que eu já vivi, embora eu já fizesse dança, teatro usando a palavra bastante. Então a palavra sempre me perseguiu na minha vida. Eu lembro quando eu era bailarino, eu sempre queria falar, mas não é, né, o bailarino é um silencioso. Mas isso me fez entender a palavra silenciosa, aquela que não se diz. O silêncio da dança me levou mais fortemente à palavra. Você percebe isso? Porque eu fiquei mais atento às falas. Então, né, eu em silêncio no palco, mas atento às falas. Eu sempre fui muito atento a quem me dirigia, a quem trabalhava comigo. E ali, evidentemente, que você vai criando um manancial de coisas que você vai levar para depois. Então, eu não posso me classificar como uma coisa só, porque eu não me sinto uma coisa só. Desde criança eu nunca me senti uma coisa só. Eu gostava de misturar as coisas, eu gostava de ter gente diferente à minha volta, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu posso estar num espetáculo de música clássica e estar lá chorando vendo aquilo, eu vou para o samba, eu me emociono profundamente com aquela manifestação, porque ela me toca muito de perto, me emociona. Então, assim, uma mistura de coisas, eu sempre fui uma mistura, e eu não sei dissociar isso da minha personalidade. Mas conta um pouquinho sobre o processo de criação, do Olhar da Cena para os Lados, falar um pouquinho sobre, não só sobre o processo, mas sobre também o conteúdo dele. Esse livro, Olhar de Aceno para os Lados, é uma compilação de crônicas já publicadas em A Gazeta. E eu nem pretendia, porque queria fazer uma coisa inédita e tal, mas aí tinha aquele material todo e apareceu, Bernadette Lira apareceu
dizendo, não, tem uma editora nova, você tem que lançar, TTT, você já tem material, tem que lançar. Eu falei, não, Bernardo, eu não quero lançar esse material. Não, você tem que conhecer o Binda. Nesse dia, a Aline, olha só as maluquices. A Aline Dias também apareceu lá no restaurante que eu estava, por acaso. Ah, você tem contato do Binda? Tem. Entrei em contato e a gente acabou fazendo essa compilação. O material é o material que eu sempre tenho, que é o mundo. É a expressão do mundo que me move. Então, é uma fala que eu ouço, uma história que eu ouço, é um olhar meu sobre uma coisa que eu transformo aquele acontecimento mínimo numa outra coisa. Eu tenho isso, eu gosto de... Talvez o teatro, né? Você pega um personagem, aumenta aquele personagem e tal. Um personagem que é real, você faz dele também ficção. O escritor é isso, né? O escritor mistura realidade e ficção o tempo inteiro, você nunca sabe quem... Né? Ele é o tal do poeta, é um fingidor. Então a gente fica fingindo coisas lá. Então o sentimento que eu tenho quando eu faço essas crônicas é muito natural. É muito eu mesmo fazendo. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, eu meço as reações. Tem gente que acha, não acredito que você falou isso. Não, eu pensei muito antes de falar ou escrever aquilo. Tem gente que acha que eu vou fazendo assim, não, eu meço. Já teve tempo em que eu era mais largado, assim, não pensava nas consequências. Mas com o tempo você vai apurando a sua escrita ou a sua fala, dependendo de onde eu estou me expressando. E aí, mas você perguntou das crônicas, e aí eu meço. Eu vejo crônicas que eu escrevi há 10 anos que eu não escreveria hoje. Não acho que elas seriam pertinentes hoje. A gente sabe por quê, né? O mundo mudou e eu acho que é isso mesmo. Eu acho que eu não fui feliz em algumas coisas que eu escrevi de 10 anos para trás. Acho que não fui feliz, mas ao mesmo tempo é curioso isso, né? Que aquilo me catapultou, porque eu tive coragem de dizer umas coisas que eu não diria hoje, mas aquilo me deu um degrau a mais e a mais e a mais. Tinha gente que falava assim, não acredito que você escreveu isso. Você disse, falava na época. E eu dizia, por quê? Qual o problema? Não via problema nenhum. Não é que eu veja hoje problema nisso, mas havia uma malícia talvez além da conta que não caberia nos dias de hoje, com a patrulha que tem e tudo mais. E acho que também eu mudei. A minha cabeça mudou, mas eu não teria aquela malícia, mas eu construí e fui apurando para chegar a uma outra malícia, e delícia, como você fala, que tem um outro tom que eu aprecio bastante. Aprecio bastante e acho que tem muito a melhorar ainda. Acho que eu tenho que ser mais malicioso. A gente vai ficando velho, vai ficando mais sem vergonha, né, querido? É isso, entendeu? Deus me livre de fofoca, hein? Tá gravando. Olha, eu não sou perfeccionista. Pode parecer, mas eu não sou. O que eu busco é excelência em fazer o melhor naquele momento. Mas eu sei que posso não fazer o melhor, mas que eu estou buscando, eu estou. O perfeccionista, eu acho que é uma pessoa que trava muito o que ele tem que fazer, porque ele vai buscar o inalcançável. A perfeição é inalcançável. Eu não tenho essa ilusão de perfeição, nunca tive. Então, eu busco fazer uma excelência naquilo. Uma vez uma amiga disse assim para mim, se você procura fazer as coisas tão com afinco e direito, que mesmo quando você erra, você está fazendo bem. Eu gosto disso, porque é isso. Eu sei que eu estou fazendo bem, não é o melhor ainda, mas eu sei que eu estou fazendo bem. As pessoas vão gostar, mas não é o que eu gostaria que fosse. Mas não é o perfeccionismo isso, é uma busca pelo melhor só. Perfeccionismo não existe, é uma coisa inalcançável, é tolice. A vaidade, evidente que eu sou vaidoso. Sou vaidoso porque eu estou numa profissão que exige que eu seja. Não a vaidade patológica, não estou falando de doença. Né? Tem gente que não pode, porque ela se perde. A vaidade patológica, a pessoa se perde nisso. Não estou falando disso, estou falando de uma vaidade domável, mas que te impulsiona. Ou seja, quando eu digo que eu quero fazer o meu melhor, é uma espécie de vaidade isso. Significa que ele tem um melhor ali como um lugar na vida dele. Sim, tem. Eu tenho excelência como lugar na minha vida. Não estou aqui de passagem, de brincadeira, embora eu brinque muito, mas é uma brincadeira a sério. Porque tem outras pessoas, eu tenho que respeitar o outro. Eu acho que a vaidade tem a ver com isso.
se você respeita aquelas pessoas que te seguem, o seu público, não sei o quê, você tem que ter algo que te segure e diga assim, não, eu não posso fazer desse jeito, porque, pera lá, entendeu? Eu não posso estar, vamos pensar fisicamente, um mulambo aqui nesse vídeo, porque as pessoas vão me cobrar isso. Então é uma vaidade, primeiro que sou eu gosto de botar meus badular, essa é uma vaidade física. Agora a vaidade do trabalho, aí quando eu digo que eu não me deito nos louros, já é uma vaidade que eu não tenho, uma vaidade assim de achar que meu trabalho é o melhor, né, da temporada, que eu estou por cima da carne seca, essa vaidade eu não tenho. Eu tenho bem o pé no chão, então essa não, porque aí eu acho que pode ficar doentio e você não fazer o próximo trabalho, se você ficar preso nisso. Eu quero sempre o próximo trabalho. Qual será o próximo trabalho? Oi. Boa noite. Você é um retardado. Você acha que é adulto, mas é um menino. Você, coitado, você não sabe sentir. Você molha o pezinho e não mergulha. Eu sabia. Você era o que eu queria. A coisa que eu queria errado. Eu queria ser o medo porque combinava com o meu medo. Eu ia de pessoa em pessoa pequena. Meu Deus, como eu era fraca. Cheguei aqui, covarde, fraca e burra. Combinava com você. Eu, covarde, fraca e burra, combinava com você, covarde, fraco e burro. Tive certeza de amor. Tive certezas de eternidade. Senti paixão, falta, loucura. Tudo de coração pequeno que não sabe o quão grande é. Eu tenho o maior coração do mundo. Eu me cuido, cuidando dos outros. Quando eu gritei na cozinha que eu ia cuidar do coração de todo mundo, o Felipe me perguntou quando eu ia cuidar do meu. Eu respondi que do meu eu cuido, cuidando dos outros. É assim que eu me cuido. É assim que eu vivo. Eu sempre tive medo de dizer que cuido, mas eu sempre cuidei. Eu sempre tive medo de dizer que choro. Mas olha, eu aprendi a chorar. E agora que eu sei chorar, eu vou escorrer. Ninguém me segura mais na vida. Eu vou explodir porque eu sou grande. Eu só não sou maior do que o tanto de amor que eu tenho para dar. Minha vida é essa, cuidar de gente. Contar histórias bonitas para cuidar de gente. Ensinar, aprender, é o que eu faço. Conto histórias porque as histórias me salvam quando eu leio. Conto história de salvar gente, da solidão, do desamor, da mágoa, da fuga de si. Quando eu te conheci, eu estava começando a me encontrar. Eu só sabia o que é que eu queria no fim das contas. Quem é a Aline Dias? Olha, tem um bom tempo que eu estou fazendo terapia e eu ainda não descobri, porque eu acho que tem muita coisa para cavucar. Como que eu cheguei aqui? Acho que eu não cheguei, acho que eu voltei. Escritora. Demorei a me chamar de escritora. Demorei a me chamar de escritora. Eu via isso de ser escritora como uma coisa muito longe. Um pedestal. Que eu acho que eu nem gosto. Que eu nunca gostei dessa coisa de literatura estar num pedestal. Acho que escalar esse pedestal, né, tendo 1,58 m de altura, foi uma coisa ao mesmo tempo complicada e simples, porque sempre tive apoio familiar. Sou privilegiada por vir de uma família de leitores, por vir de uma família que sempre me apoiou, e acho que isso é parte do que eu sou. Acho que o que eu sou passa pela minha família, passa pela minha escrita, porque eu não sei viver sem inventar história.
Eu não sei viver sem estar escrevendo, sem estar criando, brincando com as palavras. Acho que sempre brinquei com as palavras. E meu corpo também não fica bem se eu não escrevo. Fico constipada, por exemplo. É muito engraçado. Começa a entupir tudo. Dá crise de rinite, o intestino não funciona, dá espinha, dá um monte de coisa. Aí eu percebo que fiquei muito tempo sem escrever. Aí escrevo. E aí as coisas passam. Então acho que a Aline Dias é uma pessoa que escreve a partir do corpo. Acho que as coisas passam muito pelo meu corpo. Para a escrita. Acho que eu não sei, acho que é como respiração, acho que é como fazer cocô, acho que é como fazer xixi, acho que é um processo muito natural do corpo. Acho que as coisas vão me fazendo e eu vou me fazendo nas coisas. E aí eu chego aqui, desde que me invento por gente, assim, acho que viver é inventar, né? Acho que viver e inventar é a mesma coisa. Mas aí tem um pouquinho de neurose também, a gente vai na terapia trabalhar. Quando eu ficava tentando fazer a escritora para trabalhar para jornalista, dava errado. Mas umas vezes deu certo, eu já enfiei um monte de poema nas matérias de política, quando eu era repórter de política. Mas acho que são coisas muito, muito diferentes, são coisas que tocam em lugares diferentes, sabe? Agora, quando eu boto a comunicadora para trabalhar para a escritora, é ótimo. Embora a escritora seja um pouco mais chata, né? Acho que... Porque o ofício de jornalista não é um ofício de palavra. A gente não está bordando, a gente não está tecendo, a gente não está costurando, não é artesanato o jornalismo. É escuta, é reportar, né? Comunicar. Eu tenho que dizer exatamente o que eu ouvi quando eu sou jornalista. Eu tenho um compromisso com a verdade. Na ficção eu não tenho nenhum compromisso com a verdade. E nem quero ter. Eu fiz um juramento quando eu me formei enquanto jornalista de compromisso com a verdade e com o social, o valor notícia. E eu, enquanto escritora, eu não só tenho compromisso com o meu coração, compromisso com palavra, compromisso com outras coisas, mas não com a verdade, né? Se for entrar num debate de verdade é muita coisa e é nada, né? Que você escuta, enfim, reportar é diferente de criar. Não cabe a criação no jornalismo, a criação literária, não. A ficção não cabe no jornalismo. Você pode falar um pouco sobre o processo de criação? Essa vida, eu sei que ela se repete há 4 anos, eu não definiria hoje esse livro assim. Para mim ele é meio realismo fantástico, meio Chitãozinho Chororó, uma versão literária de Marília Mendonça e outras feminejas. E meu coração, tá difícil. Palavrão não pode sair na live. Meu coração, esse livro aqui, ele não me diz mais. Meu coração não está mais aqui. Ele na época estava, talvez. Na época que eu escrevi Deixa o Amor Existir, porque o bicho é descontrolado. É um livro cheio de repetição, cheio de emoção, mas é uma emoção que hoje, 4 anos depois, caraca, 4 anos, não conversa mais comigo. Quando eu escrevi esse livro, eu estava muito triste. E eu não tenho mais um coração triste, sabe? Eu sou principalmente alegre. Então, o processo
o processo vai mudando, né? Eu ainda vou escrever um livro engraçado. Eu ainda não tenho, acho que meus livros publicados são muito tristes. Mas eu não sou mais uma pessoa triste, entende? E aí eu acho que o processo passa, assim, por onde está o coração em cada hora. Acho que foi, sim, uma escolha em determinado momento, né? Acho que, por exemplo, o Além das Pernas, ele traz histórias que me comoveram muito, que eu ouvi e me machucaram de algum jeito, que eu precisei colocar no papel. A única coisa que fere Mãe, Paz, Amor foi um livro que eu escrevi triste, o Vermelho também. Eu estava muito triste quando eu escrevi. O Além das Pernas não, Além das Pernas eu já estava mais alegre. Mas as coisas que ainda não estão publicadas, elas já têm uma pegada mais alegre. Eu tenho ido para uma pegada mais alegre, eu tenho ido para uma pegada mais bem-humorada, assim. E... que nem o Mãe Braga, que o meu ideal seria escrever uma história engraçada. Meu ideal seria escrever uma história engraçada. Mas eu não consigo ficar muito com a tristeza dentro de mim, sabe? Ela vem e ela precisa passar, e ela vai pro papel. E por muito tempo foi muito mais fácil colocar para fora texto do que lágrima. No momento em que eu consegui chorar na vida, eu parei de escrever coisa triste, eu só não publiquei ainda em livro. Mas eu acho que é isso, eu acho que tem a ver com, sim, uma escolha de falar de coisa triste, mas acho que tem a ver com ter demorado muito para conseguir chorar. O ato de chorar, eu não chorava, sabe? Comecei a chorar em 2017, mais ou menos quando publiquei A Única Coisa que Fere é Mãe, Paz, Amor. Desde então, escrevo coisas felizes. Desde que comecei a chorar. É um negócio muito doido.